eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que já tentou de todas as maneiras achar felicidade, mas não encontrou felicidade. Talvez no dinheiro, talvez na riqueza, talvez na fama, talvez no sucesso, seja lá o que for. Mas uma coisa eu afirmo para você sem medo de errar: esse Jesus que eu estou pregando aqui nessa noite, Ele não te promete riqueza, Ele não te promete bens monetários, Ele não te promete coisas materiais da terra, mas uma coisa que Ele promete, e Ele é fiel para cumprir com a sua promessa: Ele promete trazer paz, Ele promete trazer calmaria, Ele promete trazer paz de espírito, Ele promete transformar você numa nova criatura, e o melhor de tudo, Ele promete salvar você após ser transformado em uma nova criatura. Vou fazer uma pergunta aqui nessa noite: vai permanecer com este vazio no teu interior até quando? Sendo que hoje tu tem a oportunidade de deixar Ele preencher este vazio. Vai permanecer com essa alegria passageira até quando? Sendo que hoje Ele está te dando a oportunidade de trazer alegria. Vai permanecer nessa vida de engano até quando? Sendo que Ele é o caminho da veracidade sobre a tua vida. Vai permanecer caminhando por caminhos tortuosos até quando? Sendo que Ele é o caminho que conduz a um só destino, a vida eterna, ao Criador dos céus e da terra. Tu só permanece se você quiser. Hoje você está tendo a oportunidade, assim como eu tive outrora, assim como meus irmãos teve outrora, de se entregar a Ele, reconhecer que Ele é quem tu precisa sobre a tua vida, é quem tu necessita sobre a tua vida. Uma coisa que eu acho interessante é que o amor desse Deus não tem explicação. Porque se formos olhar para nós seres humanos, é quase que impossível nós amarmos alguém que talvez nos feriu, nós amarmos alguém que talvez nos rejeitou, nós amarmos alguém que talvez nos humilhou. Mas com Jesus não tem isso. Ele ama você rejeitando Ele, Ele ama você trocando Ele, Ele ama você abrindo mão dEle por causa das coisas dessa terra. Por quê? O amor dEle, como eu disse, é imutável. João, quando escreve acerca deste amor, para escrever este texto, ele estava inspirado pelo Espírito. Haja vista que João, ele usa as próprias palavras de Jesus: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Percebe-se uma coisa: quando ele escreve de tal maneira, nem mesmo João, inspirado pelo Espírito de Deus, teve capacidade de descrever o tamanho do amor desse Deus. Então percebe-se uma coisa: o amor de Deus, ele é incomensurável, ele não possui medidas milimétricas. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele não precisa que você ame Ele para Ele amar você também. Percebe-se uma coisa, queridos e amados irmãos: o amor de Deus, ele é tão grande, mas tão grande, André, que quando vamos olhar para a Bíblia, até mesmo o Filho de Deus, a saber Jesus, quando estava num período de dificuldade, a saber no Getsemane, orando, pedindo a Deus: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. O cálice que Jesus pediu para o Pai afastar era a ira de Deus que seria descarregado sobre a vida de Jesus. Jesus estava dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas Jesus fala com ele: contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Pai, afasta se o Senhor quiser, faça se o Senhor quiser, mas não conforme a minha, conforme a sua. Quando vamos olhar para esse texto, vemos ele lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, versos de número 14, capítulo 14, versos em diante. Jesus estava num momento de agonia. Jesus estava tão agoniado que diz a Bíblia que enquanto ele orava, saiu suor misturado com sangue. Este evento, segundo a medicina, é chamado de hematidose. É uma doença raríssima, que tem um caso no meio de 10 milhões de pessoas. Aconteceu somente um, com a menina, uma jovem, lá na Itália. Isso acontece quando a mente do indivíduo chega num extremo desespero, a ponto de romper
as microveias das glândulas sudoríparas, que as pequenas veias, rompendo essas veias, vai transbordar sangue com suor. Então Jesus estava num estado de nervo, num estado psicológico fora do normal, a ponto de ele saber que o que ele estava pedindo para Deus era impossível, a ponto de ele fazer um pedido que para Deus era impossível. Qual foi o pedido que Jesus fez, irmã? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. É semelhante quando eu e você chegamos numa situação tão desesperadora. Já aconteceu comigo, a ponto de nós orarmos pedindo até a morte. Eu já fiz isso. Foi o que aconteceu com Jesus, até porque mesmo ele sendo Deus, ele era ser humano também. Então ele faz um pedido para Deus que era impossível de Deus atender. O que foi? Afastar o cálice da ira de Deus, que era para ser descarregado em mim e em você que está me ouvindo pregar aqui nessa noite. Jesus seguiu a rota que foi traçada por Deus, foi a caminho da cruz, foi preso, foi condenado como um criminoso, passou por uma humilhação terrível. Só que uma coisa interessante que vemos aqui é que Jesus, ele foi fiel até a morte, suportou o que eu e você talvez não suportaríamos. A ira de Deus foi descarregada em Jesus, porque Jesus foi enviado, o grande missionário veio morrer por mim e por você. Por que eu disse que o pedido que Jesus fez para Deus era impossível de Deus fazer? Primeiro, o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu único filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então percebe isso uma coisa, queridos: o amor de Deus não deixou ele arrancar Jesus da cruz, pastor. Vou repetir isso daqui: o amor de Deus não deixou Deus arrancar Jesus da cruz. Agora permita-me, na minha simplicidade, conjecturar com você: qual de nós, tendo o poder, domínio e autoridade de arrancar o seu filho das garras da morte, ver o seu filho sofrendo e você poder somente dar uma palavra e arrancar ele de lá, qual de nós na hora não arrancaríamos? Só que Deus, ele não arrancou, porque era impossível Deus arrancar Jesus da cruz, por causa do amor que ele sente por mim e por você. E permita dizer uma verdade aqui nessa noite: eu sei que tem pessoas que conhecem a Bíblia aqui muito mais do que eu. E quem sou eu? Sou o menor de todos, tenho apenas 6 anos servindo a Jesus, mas eu digo algo sem medo de errar: nós aprendemos estudando a palavra de Deus, Sargento Guzmão, que é impossível, não existe nada impossível para Deus. E desde o início até o fim vamos ver a Bíblia dizer que não existe nada impossível para Deus. Mas eu provo para você na Bíblia que existe algo que para Deus sim é impossível. Vou repetir isso daqui para você: eu provo para vocês na Bíblia que existe algo para Deus sim que é impossível. Porque quando vamos olhar à luz das Escrituras, não é impossível Deus fazer acontecer um terremoto agora, mudar a mente de todo mundo, sofrer o impacto da metanoia se Ele quiser. Não é impossível para Deus fazer um sinal miraculoso no céu, neste momento, neste exato instante, se Ele quiser. Não é impossível para Deus tirar eu daqui, mudar de um lugar para o outro, nesse exato instante, neste momento, se Ele quiser. Só que tudo isso que eu falei para você, que Deus tem o poder de fazer, está relacionado a obras. E obras é totalmente diferente de sentimento. Vou repetir para você entender: obras é totalmente diferente de sentimentos. E o que é impossível para Deus? É impossível, meu irmão, é impossível, minha irmã, Deus deixar de amar você que está me ouvindo pregar aqui nessa noite. Por que é impossível? O salmista escreve em Salmos de número 136, desde o verso 1 até o verso 26, dessa maneira: que a misericórdia de Deus é infinita e o seu amor dura para sempre. A palavra durar para sempre diz respeito a algo que não tem fim. Então, independente do que tu fez, independente do que tu praticou, independente do que você está fazendo, Deus, Ele não vai mudar o conceito de amar você. Só que eu digo uma verdade para você:
O que Ele não ama é o que você pratica, o que você faz, o que você está cometendo. Mas permita-me dizer uma verdade aqui nessa noite, que vai ser duro você ouvir. O mesmo Deus que eu prego aqui para você nessa noite, que Ele é amor, a Bíblia também nos diz em Deuteronômio que Ele é fogo consumidor. O que é um fogo consumidor? Diferente de um fogo normal. Um fogo normal, ele queima, mas deixa rastro de cinza. Um fogo consumidor, ele queima, consome tudo, não deixa rastro nem de cinza. O fogo consumidor na Bíblia, que esse Deus simboliza o juízo dele para toda a humanidade que hoje rejeita esse amor, para toda a humanidade que não agarra esse amor que é manifesto. Por quê? Hoje Deus está manifestando diante de você como um Deus amoroso. Hoje Deus está manifestando diante de você como um Deus que te ama. Hoje Deus está manifestando diante de você como um Deus que te dá oportunidade. Mas amanhã Ele vai se manifestar como Deus que vai julgar você. Amanhã Ele vai se manifestar como Deus que vai condenar você. Amanhã Ele vai se manifestar como Deus que não terá misericórdia nenhuma de você. E por que hoje Ele se manifesta como amor? Porque Ele quer dar oportunidade para você a não ser condenado naquele grande dia, que todos aqueles que rejeitaram esse amor que foi manifesto passarão diante do trono branco para ser condenado por esse Deus que hoje é amor, que hoje te ama, mas amanhã é fogo consumidor, amanhã te condena sem misericórdia nenhuma. Meus irmãos, já vou finalizar. Hoje eu estou pregando para pessoas que estão conhecendo um Deus de amor, que arrancou um indivíduo como eu, lá da perversidade, e hoje tem levado nação afora para pregar o Evangelho de Jesus, sem merecer, mas Ele tem levado. Foi Ele que quis, não foi eu que quis, pelo contrário, estou correndo, mas quanto mais eu corro, mais a porta se abre, vai. Eu conheci o Deus de amor. Você que está me ouvindo aqui hoje, que ainda não serve a Jesus, pode até não querer conhecer o Deus de amor que eu estou pregando, mas não adianta. Um dia você vai ter que estar diante dele. Mas eu te faço uma pergunta: tu quer estar diante dele com a oportunidade de amor que ele tem sobre a tua vida? Ou tu quer estar diante dele no trono branco como juiz que irá julgar a tua vida? Eu fui esperto, corri para a presença dele, conheci enquanto ele é amor, e eu não vou passar para conhecer o Deus que é juiz e fogo consumidor. Mas você que está me ouvindo hoje, se não quiser conhecer o Deus que é amor, aí não é problema seu, aí não é problema meu, aí já é problema seu, porque o Deus de amor está sendo pregado aqui nessa noite. O Deus de amor está falando com você através da vida do servo dele nessa noite. O Deus de amor está dando uma oportunidade para você nessa noite. Mas eu te faço uma pergunta: tu quer conhecer o Deus de amor, ou tu quer conhecer o Deus que é fogo consumidor? A pergunta está no ar. Quer conhecer o Deus de amor, ou quer conhecer o Deus que é fogo consumidor? Se você quer conhecer o Deus de amor, eu te chamo em nome do Pai. Vem cá na frente que eu vou te apresentar Ele. Se você quer conhecer o Deus de amor, eu te chamo em nome do Filho. Vem cá na frente que eu vou orar por você. Se você quer conhecer o Deus de amor para a tua vida hoje, meu filho, corre aqui na frente que Ele está te dando uma oportunidade de você conhecer Ele. Um dia eu agarrei a oportunidade de conhecer esse Deus de amor. Se eu não tivesse conhecido esse Deus de amor, uma hora dessa eu estava sepultado, recebendo o pagamento que é devido à morte, como diz em Romanos 3:23, 6:23. Mas como eu conheci o Deus de amor, eu não estou sepultado, mas pelo contrário,
os planos do diabo sobre a minha vida que foram sepultados para a glória de Deus Pai. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vou convidar os adoradores aqui, que puderem adorar junto comigo, fique à vontade aí. Vamos adorar o Senhor Jesus Cristo, que eu acredito que através do louvor, Ele vai manifestar a tua glória doxa através do Santo Espírito, e vai penetrar na alma de todos que se encontram presentes aqui nessa noite. Aqueles que ainda não se arrependeram, não se consertaram, não se entregaram para Cristo, terão a oportunidade de se arrepender hoje.